Queridos, na última terça-feira nós abrimos um estudo para falarmos sobre a espécie humana. Eu estou falando de nós, da criação e do nosso jeito, a nossa forma, o jeito que temos. Nós temos sido confrontados a cada dia, e eu tenho visto que tratando a igreja, ou trazendo a igreja, baseado no conhecimento bíblico, nas referências bíblicas, no que a Bíblia ensina, dentro de um contexto do que é criação e do que é o nosso jeito. Aí a gente entende muitas coisas que passam sobre a nossa vida, e isso nos ajuda a sermos um crente melhor. Isso nos ajuda. Eu não sei, os irmãos, eu tenho hábito, eu aprendi a orar assim com a minha mãe. Mãe, quando colocava a gente para orar, eu muito pequeno, e ela tirava um período do dia para orar, né? Morava no interior, no canavial, e sempre quando ela colocava a gente para orar, e ela ficava no meio da gente orando. E eu via, minha mãe já dirigia ciclo de oração, irmãos. Eu não me lembro quando que minha mãe não dirigia, porque eu me entendo de gente, a minha mãe já era dirigente de ciclo de oração. Desde muito pequeno. E eu sempre vi minha mãe, sempre tive minha mãe como espelho, como exemplo de crente. E eu ficava encucado quando minha mãe dizia assim, na oração eu ouvia ela orando, ela dizia assim, chorando, dizia, Senhor, me ensina a ser mais crente. E, irmão, quando eu via minha mãe dizendo isso, eu dizia, rapaz, eu acho que eu sou o próprio inferno. Não é possível que minha mãe, a minha referência pede para ser mais crente. É como você escutar Maria Rosa, nossa irmã Maria Rosa, ela dizendo assim, às vezes ela falta um culto, quando eu encontro com ela, ela fala assim, ô pastor, eu não estava desviada não, viu? Ela falta um culto, irmão. E ela fala assim, olha, eu não estava desviada não. Você olha, se constrange, né, com isso. Então, eu percebo que nós humanos, temos dificuldade de viver como cristão, sermos exemplo. Temos dificuldade. Lutamos para ser, mas temos. É bem verdade que nós somos levados a conviver numa vida com mais pecado do que santidade. No céu vai ser o inverso, né? No céu não vai ter pecado. No céu vai ser eternamente adorando a Ele. Aqui nós somos evangélicos, nós levantamos a mão, nós confessamos a Cristo, passamos a trilhar um caminho de santidade, mas envolto do pecado, que é a única coisa que afasta Deus de nós. Isso indifere da posição, do cargo que nós, ou que você, que eu possa exercer na igreja. Somos bombardeados a todo instante a pecar. E aí a gente mistura a questão da criação, do que é da nossa criação, do que Deus nos criou, com o nosso jeito de ser. É por isso que eu tenho tido dificuldade de conviver com vocês. É por isso que às vezes eu estou me bicando, às vezes. Eu digo comigo, não é nem com vocês não. É por isso que às vezes eu não estou entendendo vocês. É porque eu tenho um olhar às vezes crítico. Ou eu sou crente demais, ou eu estou em pecado demais. E aí eu não consigo separar o que é a sua criação e o que é o seu jeito. Eu não consigo diferenciar. E por isso que dá a questão de eu de repente julgar os irmãos, ou prejulgar os irmãos, ou prejulgar o nosso próximo. Todos temos uma criação, e por quem sabe, e eu comecei na última terça, e hoje eu finalizo a parte de criação, já vou entrar na questão do jeito humano. A criação, eu quero nessa introdução ainda, a criação
ela foi dada por Deus. Quem sabe que o porquê que eu nasci, do pai que tenho, da mãe que eu tenho, é o Criador. É quem me trouxe ao mundo. É quem me trouxe. Não cabe a mim me interrogar ou interrogar o Criador. Por que que eu não nasci em Nova York? Por que que eu não nasci na Europa, né? Não, ele tinha um plano para eu nascer onde eu nasci. Ele tinha um plano, ele tinha uma história, tinha uma estrada. Da mesma forma você. Por que que eu tenho esse pai? Porque eu não tenho o pai do meu irmão. Eu queria que o meu pai fosse o pai do meu irmão. Não, eu tenho o pai que o Criador me deu. Eu tenho o pai que o que criou todas as coisas me deu aquele pai ali. Isso é criação, não dá para mudar. Não dá para mudar. Ah, eu queria ser alto, eu queria ser muito alto. Eu queria ter uma estatura melhor. Eu queria ser uma pessoa mais imponente na altura. Não, mas o Criador quis que eu nascesse mais baixo. Ele quis que eu nascesse mais baixinho mesmo. Eu sou baixinho. Ah, eu queria nascer com a beleza da minha irmã, com a beleza do meu irmão. Não, e criação não se muda. A forma que você foi criado não se muda. Então nós temos que ter um cuidado de não querer mudar o que é da criação pelo jeito. E jeito? Jeito, nós temos que entender o jeito. Olha para uma pessoa, não tenta mudar o jeito dele. Busca conviver com o jeito. Você tem que discernir o que é criação e o que é jeito. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Tinha uma música aí da década de 80, 90, pastor Manel falava muito dela. Pastor Manel batia firme. De um grupo aí. Tem uma música que dizia que nós somos todos iguais. Pastor Manel não concordava com isso. Ele dizia logo, somos todos iguais, na verdade, na mentira. Isso aí é mentira. Já está começando errado. Ele dizia que igual é um caminhão cheio de japonês. Que é tudo igual, né? Tudo igualzinho, né? Nós, cada um temos um jeito. E aí na última terça eu falei sobre a criação do homem sendo a imagem de Deus. Eu falei da formação do homem quando veio do pó da terra, que não temos como mudar. Eu falei quando, na formação da criação, quando Deus deu sopro de vida ao homem. Quando Deus soprou as narinas do homem e lhe deu a vida. E aí hoje eu finalizo com a responsabilidade do homem. Coloca na tela, por favor, Gênesis 2, capítulo 2, versículos 15 a 17. A responsabilidade do homem, ainda na sua criação. Está no texto aí. Eu vou ler por conta do tempo, acompanhe. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, quando cria o homem, estamos usando um pouco, distribuindo, detalhando Gênesis 2. Deus, na composição do homem, Deus, ele veio criando o homem e ele chegou ao ponto de dar responsabilidade ao homem. Então, na criação do homem, o homem tem um dever biblicamente de ser responsável. Veja, ser responsável não é apenas o pai que ensinou você a ser, não é apenas o seu patrão que quer que você seja, não é apenas o seu professor de faculdade, de colégio, não. Responsabilidade é bíblica. O homem na sua criação tem que ser responsável. Isso é criação. Isso foi ensinado para o homem na sua formação. A responsabilidade, ela completa o homem desde a sua criação. O homem foi criado com responsabilidade para cuidar do que Deus criou. E no Gênesis você vai ver isso.
Ao homem foi imputado a missão de cuidar daquilo que Deus criou. Isso é responsabilidade. O homem é responsável por suas ações. Nós queremos muito terceirizar. Isso é criação, viu, gente? Estou falando do tempo da criação. E foi assim lá no Éden. Porque quando o homem estava lá na regra de criação de responsabilidade dele, e ele vai e mete a mão no fruto que ele não deveria, do conhecimento do bem e do mal, primeira pergunta, primeiro interrogatório, ele: foi a mulher que você me deu. Aí quando ele vai para a mulher assim, porque o homem é no geral, tá, irmãos? Foi a serpente. Ninguém tinha culpa. Nós somos dotados de terceirização. Nós gostamos de terceirizar a responsabilidade. Ô pastor, qual a intenção de saber disso? Lute para não terceirizar o que você tem que responder. Guarda isso. Às vezes é melhor a verdade. Muitas das vezes, né? Para ser carinhoso. É melhor a realidade, a verdade. Para você, ao invés de terceirizar, fala a verdade. Fala a verdade. Não diga que não foi porque o filho seu que lhe atormentou. Não diga que você não veio na igreja porque o vizinho te atormentou. Não fala que você não cumpriu o horário que você havia marcado porque a sua esposa lhe atrapalhou, porque seu esposo lhe tirou do sério. Não. O compromisso é seu. Então diga que você não foi responsável, que você falhou. Eu falhei. Ora, esse negócio de você querer terceirizar, o homem desde a criação é responsável. É o homem. Eu não escondo, eu não procuro esconder, eu procuro não esconder o que é de responsabilidade minha. Eu procuro não esconder. Os resultados que eu tenho na minha casa, eu sou responsável por eles. Eu sou responsável. Eu respondo por eles. Se eu acredito que a família é uma instituição criada por Deus, então eu sou responsável. Se eu ficar na minha casa, o telefone toca, eu falo assim: não, atende e fala que eu não estou. Eu estou ensinando meu filho a mentir, então depois eu não tenho que reclamar quando ele mentir para mim. Se eu estou dentro do meu carro indo para um compromisso que eu me atrasei, estou saindo da ilha, alguém liga me cobrando: cadê você? E eu digo: estou atravessando a ponte. Dentro da ilha eu estou ensinando minha família a mentir. Amanhã quando eles mentirem para mim, eu não posso também fazer nada. Não é porque o telefone hoje é sem fio que eu tenho a praticidade de dizer que eu estou num canto estando no outro, confiando no meu taco que eu vou tirar a diferença no trânsito. Eu tenho que falar a verdade. Doa o que doer. A verdade liberta. A verdade é libertador. A verdade liberta. A verdade liberta. Então tem que falar a verdade. Falar a verdade. É muito melhor do que você terceirizar as responsabilidades. Sabe por quê? Você terceiriza e nunca você vai esquecer. Eu vou ter coisas no meu ministério quando eu era muito novo, antes de ser pastor da igreja, que eu guardei. Tem terceirização que eu ouvi de pessoas que eu admirava. Pessoas que quando subia aqui nesse púlpito eu admirava. Vou falar uma coisa mais pesada aí para vocês. Que pastor Manel também combatia. Mas eu vou falar para vocês também. Na década de no final de 90 para 2000, muito DVD, muito negócio e tal. Aí, vez ou outra, havia um pregador pregar aqui, e o pastor Manel tinha um conhecimento muito grande, e ele via que os pregadores, às vezes, aqui, imitavam outros, em DVDs e tal. Não era a sua essência. Imitava fora, aí ele batia firme. Mas tinha algumas pessoas que pregavam aqui nesse púlpito que eu admirava. Eu vou falar para vocês, eu muito jovem, tinha reuniões, tinha ocasiões que eu tinha oportunidade, que às vezes eu imitava os pregadores aqui de cima. Porque eu gostava, eu admirava. Mas quantos, por terem terceirizado as suas responsabilidades, hoje perderam a essência, perderam a honra de estar aqui no púlpito. Estar aqui no púlpito é um privilégio, é uma honra adquirida.
é ser pecador igual todos, mas estar aqui é você lutando contra o pecado 24 horas, podendo pegar um púlpito, pegar um microfone, falar das sagradas escrituras de cabeça erguida, por não terceirizar as suas responsabilidades. Quem terceiriza é um perigo. Quem terceiriza vai para frente de um coral. Mas quando alguém lá do coral interroga o regente, aí terceiriza. Eu não sei dizer, se fosse eu, fazia diferente. O regente, às vezes, no grupo, coloca tudo a perder, porque terceiriza. Tem que matar no peito a responsabilidade. Estar na congregação, aos dirigentes, senhores dirigentes, estar na congregação, é chegar uma orientação aqui do ministério, aqui do pastor, quando vai passar a orientação lá, passar com os dentes, sabe, meio que fechado, com cara de quem diz para o povo, se fosse eu era diferente, mas a ordem veio, né, terceirizando o compromisso. É melhor bater no peito e falar assim, eu aceitei ser dirigente, eu sou dirigente na de Galeão, o protocolo é esse, eu vou cumprir. Pronto. Isso é não terceirizar, é ser responsável. Ora, ser responsável. Não responda para mim, para você, quantos anos seus filhos têm? Irmãos, eu ensino o que eu vivo, tá, irmãos? Pode até chocar alguém, pode até contradizer algo, mas eu ensino o que eu vivo. No dia que eu estiver pregando, ensinando o que eu não vivo, eu não estou com merecimento de estar aqui em cima pregando. Eu estou com mentira. Agora, enquanto eu pregar o que eu vivo e viver o que eu prego, o diabo pode se levantar 30 mil vezes, vai levantar para cair. Pregue e viva o que você vive e o que você prega. Aplique para você. E é muita coragem eu falar isso em cima do púlpito, tá? Ensinando isso. Eu aprendi com meu pai, que só tem até a 5ª série. Com todo o respeito, não sei se ele está assistindo. Ele só tem até a 5ª série. Meu pai só fez até a 5ª série. Eu aprendi com ele. Lá em casa, se for por baixo do meu teto, vai para a igreja. Para o céu, eu não sei se você vai não. Porque na hora de entrar lá, é você e Deus. Agora aqui na terra, debaixo do meu teto, eu garanto. Você vai para a igreja. Deu certo lá em casa. Hoje ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele pode falar isso. Lá em casa, eu aplico isso. Eu sou responsável pelos meus filhos, irmão. Eu sou responsável. Suzana vai fazer 23 anos. Fomos numa reunião e ela, essa semana, agora. Você está aí, meu filho, olha. Falei para ela, você tem 23 anos. A minha opinião é essa aqui. Você quer seguir o que você quer fazer? Siga. Você é responsável, eu não vou mandar em você. A minha orientação é essa aqui, ó. O caminho é esse aqui, ó. O caminho é esse aqui. Você quer fazer caminho diferente? Faça. Agora aguente as consequências. Quando você estiver debaixo do seu teto, aí é com você. Aqui a minha orientação é essa aqui, ó. Essa aqui. Eu ensino para a igreja o que eu vivo. Pastor, isso aí está ultrapassado. Ninguém vive mais assim. A geração é outra. É mesmo. E como que nós estamos vivendo no mesmo ano, no mesmo tempo, na mesma geração? Como é que eu estou vivendo? Você não está vivendo também, não? Irmãos, a responsabilidade é bíblica. Guarda isso. Quem instituiu a responsabilidade foi Deus. Na criação do homem, na composição do homem, foi Deus. Eu sou responsável por não trair minha esposa. Não é minha esposa, não. Não, eu traí minha esposa porque o senhor não conhece minha esposa. A minha esposa, eu não posso nem tocar nela mais. Se eu tocar, 2 homens, aqui não é casa não, aqui é um par, viu, irmão? Eu não posso tocar na minha esposa, porque se eu tocar, ela vira um bicho. Não me dá um bom dia, não me dá uma boa tarde. Eu sei lá porque sua mulher está assim, meu filho. Pastor, meu esposo é um bicho. Meu esposo sei lá porque o rapaz está assim, não sei. Eu sei de uma coisa, a responsabilidade de honrar minha esposa é minha.
Biblicamente, eu ganhei a responsabilidade de cuidar da minha esposa. Eu ganhei. Ela é minha. Eu não dependo da missionária Esther para eu cuidar dela. Não dependo. Por quê? Na Bíblia eu ganhei a responsabilidade dada por Deus. Isso é criação. Não mude. Isso é composição do homem. Não mude. Não mude. Mulher precisa de proteção. Família tem que ser protegida. Família não pode ser escorraçada. Família não pode ser dilacerada, desprotegida. Proteja seu esposo. Proteja sua esposa. Proteja seus pais. Proteja seus filhos. Proteja. Se eu tenho algo que vai ferir o meu pai, irmãos, eu posso resolver. Eu posso resolver sem levar para ele. Para que levar para ele? Irmãos, eu ia ter que ser justiceiro, irmãos. Eu tenho 5 mulheres em casa, filho. Eu tenho 5 mulheres em casa. É uma mulher e 4 filhas. Tem 5 fêmeas lá em casa, irmão. Eu ia ter que comprar 2, 3 pistolas, meu irmão. Se toda cantadinha fosse... Ó, fui cantada hoje. Vou lá matar. Puf, matei. Aí no outro dia, ó, fui cantada hoje. Foram meter a mão. Eu quero lá saber de problema. Resolva seus problemas. Resolva. Proteja o seu cônjuge. Proteja os seus pais. Ei, irmão, eu tenho uma igreja espalhada dentro da igreja. Se toda conversa afiada minha filha fosse trazer para mim, ah, pai, o tio antes falou que o senhor não presta. Que não é, eu estou conjecturando. Tio antes falou que o senhor pregou muito ruim hoje. Eu vi tio Anderson falando que o senhor. Eu vi o pastor Nilton falando que o senhor. Eu vi o pastor Ezequiel, que me deu um abraço bonito hoje. Eu gostei desse abraço. Eu vi o pastor Ezequiel dizendo que o senhor proteja-me. Ela me protege. É. Tem umas que vê você falando e fica até quieta. Vai te pegar na curva. Tem outras que são explosivas. Se você falar, resolve na hora, tá? Resolva na hora. Eu vivi aqui 15 anos do pastor Manel. Já vi muita coisa aqui. Eu já ouvi muita coisa dele aqui, viu, irmão? O diabo ao longo da história tentou mexer na criação. Eu fui criado para ser moço. Jesus na minha composição falou, você vai ser moço. Vai a sério. Você vai respeitar. Você vai honrar. Foi na minha criação. Ele me criou. E assim como ele falou para Adão, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Para mim, ele falou assim, você vai respeitar toda a sua liderança. Isso é o maior preço que eu pago. Respeite a sua liderança. Eu respeito, irmão. Eu viro um pitbull na minha liderança. Todo domingo de manhã aqui ou em Paulista eu oro pelos meus líderes na CGADB. Eu oro. Às vezes, tem ano que eu não vejo, às vezes. Tem anos. Minha filha esses dias encontrou no aeroporto com o pastor Elton Júnior. Ele mandou um vídeo para mim e perguntou para minha filha, cadê seu pai? Está sumido. Diga a ele que eu amo, que eu estou com saudade dele. Passa um ano para ver, mas eu não preciso ver ele não. Eu tenho que respeitar ele. Eu tenho que honrar ele. Na minha criação, eu fui criado para respeitar. Eu não fui chamado para ser para me rebeliar. Eu não fui chamado para abrir trabalho. Eu não fui chamado para tirar gente da igreja. Eu fui chamado para respeitar as lideranças. E o inimigo tentou, ó. É porque o pastor Manel já não está mais aqui. Mas eu nunca levei coisas que ferissem ele para ele. Nunca levei. Eu procurava pedir sabedoria para me resolver por aqui. Eu resolvia por aqui, com quem tinha que resolver. E nunca levei nada que ferisse ele. Eu protegia ele. Proteja seu pai. Ele está precisando que você proteja ele. Livre ele. Pastor, mas é difícil, às vezes eu não consigo não. Vai para o joelho que Deus te ajuda. Não vai resolver? Vai resolver. Então são coisas que são da criação. Porque o homem foi imputado nele responsabilidades. O que eu chamo para vocês a atenção é que nós crentes possamos reconhecer a criação, a imagem e a semelhança de Cristo.
que você possa reconhecer o que é da criação. Cuidado, quando você luta contra a criação, você está lutando contra o Criador. Para encaixar, eu vou abrir hoje as formas, o jeito. Como é que eu vou saber, pastor, o que é jeito e o que é defeito? Então vamos falar um pouco da questão dos defeitos naturais do homem. O homem tem defeitos naturais e é uma realidade bíblica. Vamos para a Bíblia também. Tem defeitos que nós temos. O homem, na sua criação, ele foi dotado com alguns defeitos. Vamos à luz da Bíblia para identificarmos o que é jeito e o que é defeito. Temos que saber o que é jeito e o que é defeito, para não matar as pessoas desnecessariamente. Tem muitas pessoas querendo que outras pessoas sejam mortas, sejam aniquiladas por conta do jeito. Jeito você consegue conviver. Eu sou uma pessoa que sou muito dado, e todo mundo fala isso. Eu sou muito dado, fico rindo, então não sei se é a minha função, não sei. Já tem outras pessoas que não são mais rústicas. Tem outras pessoas que são mais sérias. É o jeito. Se você procurar entender, vai conseguir. Irmão, tem um obreiro do nosso ministério. Que eu estou uns anos tentando ajudar ele. O obreiro não consegue chegar na hora em nada que marca na igreja. Se eu não estudar o que é jeito e o que é defeito, eu vou matar esse indivíduo. Irmão, não consegue chegar na hora em nada que marca. Sabe a minha dinâmica de domingo? Que obreiro e líder tem que chegar meia hora antes. E eu ensino isso para o dirigente também. Obreiros e líderes têm que chegar meia hora antes do culto, do horário do culto, para arrumar a igreja, ver se o banheiro está bom, ver se não está. Quantas vezes eu chego aqui com a missionária Esté, alinho um banco, limpo o banheiro, boto um cheirinho no banheiro, passo um pano com ela, para chegar os irmãos receberem. Quantas vezes eu faço isso e minha mão não cai? Minha mão não cai fazendo isso. Mas esse obreiro não consegue chegar na hora. E eu estou falando publicamente, ele não está aqui não, mas se ele estiver assistindo ou quando ele ver, ele vai ver que é com ele, porque eu já falei. Eu falei, varão, você é uma bênção. Eu queria te usar até mais. Mas você tem um demônio do atraso. Tem um demônio que não deixa você chegar na hora. Ô, poxa, é lá em Paulista ou aqui? Tem nos dois lugares, se você quiser. Eu tenho aqui e tenho lá, a mesma característica. Eu tenho aqui e tenho lá. Tem nos dois. Aí, Paulista, pra você não falar que você aqui também tem, tá? Igualzinho assim. Você pode marcar o que quiser, não vai chegar na hora. Duas coisas a fazer, ou mata, ou você aprende a conviver com a pessoa atrasada. Porque se fosse só porque você marcasse, você ficava com o pé atrás. Mas é tudo. Tudo é assim. Você marcou o aniversário dele, no shopping, no restaurante, ele vai chegar atrasado. Então, é o jeito. Então vamos lá. Os defeitos naturais do homem à luz da Bíblia. Coloca na tela, por favor, Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos entender os defeitos naturais do homem segundo a Bíblia e a necessidade da salvação que o homem tem. O homem tem uma necessidade. Isso aqui é forte também, isso aqui é outra pregação, viu? Ó, Romanos 3, 23, no 3. Vamos todos? 1, 2, 3. Amém, irmãos? É um texto muito conhecido. Vamos entender, por exemplo, primeiro, a corrupção do coração do homem. E está na sua criação. Deus não criou o homem para ser corrupto. Deus não criou o homem para se corromper. Mas a corrupção está no coração do homem. O coração do homem é corrompido por onde, pastor? O que corrompe o coração do homem? O pecado. O pecado, ele corrompe o coração do homem. Vamos para a Bíblia? Jeremias, coloca na tela, por favor, Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Vai anotando, irmãos, vai anotando aí. Vai botando seu bloco de nota, marca na tua Bíblia. Olha lá. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas.
e perverso, quem o conhecerá? Está na Bíblia isso. Está na Bíblia. Coloca Mateus. Dentro desse contexto, vamos ver o que aqui Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19, falou? O Evangelho foi escrito por Mateus, mas quem falou foi Jesus. Vamos lá. Porque do coração procedem os maus, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Foi dentro do contexto que o coração do homem entra em corrupção. Olha o que Jesus falou. O Evangelho é escrito por Mateus, mas é de Jesus, irmãos. Está na Bíblia aí, ó. Então, defeitos natural do homem à luz da Bíblia. Então, veja, deixa esse texto na tela aí. O que procedem do nosso coração? Você pensa que você está bem hoje, você está bem agora. Os obreiros, olha para mim aqui, vocês. Todos vocês estão bem agora, vocês estão alinhados comigo agora. Do verbo não está amanhã, tá? Porque amanhã pertence a Deus. Vocês estão admirando eu pregar agora. Vocês estão me ouvindo como pastor de vocês, ministrando a palavra agora, hoje. Tá, pastor, e amanhã? Se vocês lutarem, vocês também vão estar amanhã. Mas isso não implica vocês não saber que 24 horas o diabo vai bater na porta de vocês. Para ir contra o ministério, para se levantar contra mim, para se rebelar contra a igreja, para fazer um moitinho para não sei o quê. Isso é 24 horas. Não estou apontando para ninguém. Eu estou ensinando a Bíblia. Isso está na Bíblia. Você entendeu, pastor Milton? Eu estou com o senhor bem agora, meu filho. Mas eu tenho que saber que amanhã o diabo vai me colocar alguma coisa contra o senhor. O diabo vai usar alguém para bater no meu ombro e vai falar assim: pastor Júnior, sei do pastor Nilton não, hein? Ele falou um negócio lá na congregação, o senhor não estava. Eu não ia nem falar, mas Deus mandou me falar para você. Ele falou, deixou um negócio lá encucado. Por isso que eu tenho que saber que enganoso é o coração do homem. Quando o diabo se levantar, na minha cabeça está repreendido Satanás. São defeitos naturais. Quando alguém for falar do seu irmão, repreenda. Quando alguém for falar da igreja, repreenda. Senão vai entrar no seu coração. Vai entrar no seu coração. Não tem como. Isso não é porque sou eu. Amanhã eu vou sair daqui e vou mandar o príncipe Charles vir. Se o príncipe Charles vir, fala assim: gente, eu estou cansadinho, estou meio doentinho, eu vou colocar o príncipe Charles aqui. Vocês vão aplaudir, vai ficar, eita, agora. Eu sei que vocês querem amigo, vocês são uma bênção na minha vida, né? Aí daqui a 2 semanas, se não vigiar, vão estar falando do príncipe Charles. Isso é bíblico, irmão. Isso está na Bíblia, irmãos. Então, isso é defeito, isso é pecado, a corrupção. Então não julgue o irmão por uma corrupção que às vezes é o jeito dele ou dela. Procure ser honesto com você e com seu irmão. Nós aprendemos a Bíblia por causa de 2 coisas. Uma é para não ser e outra é para não ser levado a fazer. Eu estou aprendendo a Bíblia hoje para não ser corrupto e nem julgar que alguém seja corrupto se eu não conheço, se eu não sei. Para não ser julgador. João, eu gosto muito desse texto, né? Coloca na tela João 3,17. Porque nem Jesus veio ao mundo para que julgasse o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Se Jesus não foi dado a ele o direito de julgar, você imagina eu, que sou irmão dele por adoção. Se eu sou irmão por consideração. Se eu ganhei o direito, isso é um direito. Eu sou adotado. Eu ganhei o direito de ser irmão de Jesus, filho de Deus. O próprio filho, que detalhe, veio como 100% Deus. Ele não pode julgar, você imagina eu. Então, 2 coisas que eu tenho que aplicar a Bíblia na minha vida. É não ser e não praticar o mal para alguém. Amém, irmãos? O coração do homem é corrompido pelo pecado. E quando o pecado ele entra, leva para pensamentos ruins. Pensamentos contrários à vontade dele. Segundo, cegueira espiritual. Eu vou parar aqui na cegueira. Cegueira espiritual. Gente,
na tela, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, por favor. A cegueira espiritual leva o homem natural a não enxergar as coisas espirituais. Vamos no 3? 1, 2, 3. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mantém na tela. Quando o homem natural é no geral, tá, irmão? Sempre eu estou abrindo esse parênteses aqui, né? Por conta dos ensinos atuais, né? É geral. O homem natural, ele não vai entender as coisas espirituais se ele não tiver com os olhos espirituais. Se você me olhar com os olhos da carne, eu vou ser pecador 24 horas. Você que pode, você que decide. Não é a minha oração, não é a minha intercessão. Não é o quanto eu busco. É o que você busca. É a forma que você adora Cristo. É a forma que você entende o Evangelho. Que vai fazer você olhar para o outro irmão com os olhos espirituais. Irmão, porque defeito eu tenho, você tem também. Nós temos defeito. Acabamos de ler, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, irmãos, eu tenho defeito, irmãos. Eu tenho defeito. Para você não ter trabalho para estar procurando meu defeito, será que esse pastor não erra? Esse pastor fala de forma tão ímpita, será que ele não erra? Será que ele deixava eu ter sei lá, sabatinar a irmã Esté? Vou levar a irmã Esté numa sabatina ali para fazer algumas perguntas a ela, para ver se não tem algum erro. Antes de você ter esse trabalho, permita-me, eu tenho defeito, eu erro, eu sou falho, eu não sou perfeito. Só não fique frustrado. Pastor, eu pensei que o senhor não tinha defeito. Eu vim para essa igreja porque eu achei que o senhor era santo. Não, Deus não está procurando santo. Ele procura aqueles que procuram aperfeiçoamento. Não vai achar perfeito. Aqui perfeito só foi Jesus. Ninguém aqui é perfeito. Mas ele está procurando os que procuram aperfeiçoamento. E aí eu canto aquele endarpa, né? Um dos tais. Eu sou um deles, que busco aperfeiçoamento, mas eu tenho um defeito. Eu falei uma vez pregando, e aí eu falei assim, eu usei uma expressão pesada, irmãos, eu não sei quem vai lembrar. Eu falei assim, teve uma hora, eu prego muito para a família, eu gosto muito de família, né? Eu sou muito família, E aí, eu pregando, eu não sei quem lembra, irmão, eu percebi que eu fui pesado. Eu confesso, eu sei que eu fui. Eu falei assim, nós homens temos um monstro dentro da gente. Eu falei assim, aí depois me chamaram no cantinho, pastor, o senhor arrebentou hoje. O senhor falou cantinho, eu falei, gente, eu acredito nisso, irmão. Eu acredito que temos. Eu falei, o homem tem um monstro, se a gente não regular esse monstro. Eu falei, eu sei que eu fui pesado, irmão. Mas de coração, pela Bíblia, tem. Se a gente der mole, ele coloca as garrinhas para fora e faz um pandemônio, viu? Quem veio lá do mundão sabe o que eu estou falando, né? Quem veio lá dos bares, das bocas de fumo, da prostituição, sabe o que eu estou falando. Irmão, temos. A pessoa que pecou ontem, você acha que não foi alguém bem, não? Foi alguém bem, rapaz. Você lembra de Isaías, né? A Bíblia diz que depois que morreu o rei Uzias, Isaías viu a glória de Deus. Eu fico imaginando no tempo que Uzias morreu. Permita-me a expressão, era um desgraçado, irmão. Era um desinfeliz, irmão. Ele impediu de um profeta ver a glória de Deus. Que homem terrível. Mas aos 17 anos, segundo livro dos Crônicas, fala que tudo que Uzias fazia prosperava, porque a glória do Senhor estava sobre ele. Então ele era bem, ele era bom.
Ele era servo, mas deixou o bichinho dentro acordar. É por isso que a gente tem que mortificar todo dia. É por isso que eu olho para a minha igreja. Eu amo minha igreja. Aleluia. Ô, irmão, todo dia eu venho trabalhar aqui, irmão. Eu vejo quando eu chego na Avenida 7, que no final eu vejo essa placa de Galeão. Parece que eu cheguei no meu refúgio, irmão. Aqui eu me sinto seguro. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, o quarto de oração tem que existir. A busca de forma incessante tem que acontecer. Não tem bom aqui. Não tem bom. Se não buscar, se não combater, tropeça, cai. Agora, quando tem um crente do lado, quando tem um crente do lado, né? O evangelista Anderson, o presbítero Roberto é uma benção, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Ô, bichinho terrível, rapaz. Aí daqui a pouco ele fica ouvindo ali, está orando, e está dizendo, Senhor, me dá estratégia. Deus, eu não posso ferir ele, porque ele veio animado, falar do Roberto, mas eu sou crente, eu busco a tua graça. Aí depois que eu paro para ouvir ele fala, rapaz, o Roberto tem uns defeitos mesmo, mas eu também tenho, sabia? Vamos orar por ele, porque ele é uma bênção. Aí já, quando tem um crente, irmão, aí o diabo, montou o plano e mete o pé. Agora se você pega um tubo de gente que não busca, que não ora, que não jejua, que não dá lugar, que falta culto de doutrina, que falta EBD, que falta tudo que é culto, só vai quando acha que tem que ir. Você conhece algum crente autossuficiente? Isso aqui é terrível, hein? Crente autossuficiente. Eu gosto de crente que precisa do poder do alto para sobreviver. Mas o crente que é autossuficiente, eu vou quando eu posso. Vou pregar hoje, não preciso orar. Eu vou dirigir, não preciso jejuar. Eu vou cantar, mas não preciso ler nada. Eu vou cantar, para que eu vou ler alguma coisa? Deus, Ele está à procura dos verdadeiros, aqueles que são dependentes dEle. Aquele que tem um esboçário igual o meu esboçário aqui. Outro dia terminou o culto, veio 2 jovens obreiros, aqui agora esses dias, veio 2 jovens obreiros aqui. Sabe, parecia, aquilo está na minha cabeça até hoje. Eles não estão aqui hoje não. Se tivesse, eu ia falar o nome deles. Se eu tivesse aqui, eu ia usar eles aqui. Eu terminei o culto agora, uma terça-feira dessa aí do mês passado. Aí terminei o culto, aí eles vieram, me abordaram aqui na frente, aqui em cima, até eu descer, um monte de obreiro para atender. Pastor, a gente está curioso. Que tanta mensagem é essa? Eu queria saber. Eu quero comprar um tablet, eu quero fazer alguma... Mas falando comigo é assim, irmão, assim pro tablet, assim, ó. Aquilo ficou na minha cabeça, irmão. Sabia que eu estou orando por esses 2 jovens obreiros que viu aqui? Eu falei, Senhor, se foi algo contrário ao plano, transforma em coisa boa, viu? Se foi alguém errado que enviou ele, foi um demônio que enviou, se ele tivesse aqui, eu ia chamar isso aqui na minha frente. Está ao vivo, ele pode ver também. Aplique a tua palavra. Eles ficaram assim, 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 ó. Aí eu voltei na tela principal, quase 600 mensagens. Eu falei, como é que o senhor faz, pastor? Eu estou no avião, voo de 3 horas. Às vezes a irmã Esté está cansada. Aí está ali, Esté cochila ali, eu estou cochilando dela, o sono passa. Esté é boa de andar de avião, irmão. Da turbulência ela não acorda. Eu, quando dá a primeira tremedeira, eu já fico desesperado. Eu não acostumo a andar de avião, sou tudo. Mas às vezes a aeromoça passou falando com alguém, cantou lá um tema de mensagem, e eu ouvi. E o Espírito Santo falou assim, pregue a minha palavra. Opa, eu já pego o meu tablet, desço a mesinha, coloco o tema, começo a desenvolver ali. Só que tem mensagem que eu nem preguei, eu falo para eles. Tem mensagem que eu nem preguei ainda. Eu nem preguei. Irmão, você pegar meus esboçados, tem mais de 600 mensagens aqui. 600 mensagens. Muitas delas, algumas eu já fiz no avião, outras eu fiz esperando alguém, esperando ser atendido. Já fiz coisa em médico, já fiz coisa chorando, de madrugada. Tem umas que eu nem preguei. Mas Deus, eu tenho várias mensagens aqui. Pode me chamar para pregar qualquer tema que eu tenho aqui. É só colocar, pesquisar. Não precisa ir para o Google, que não é errado ir não. Você pode ir. Lá tem muita coisa boa. Cuidado com a fonte. Cuidado para não pegar a mensagem pronta
e aplicar a mensagem que foi feita por espíritas. Cuidado. Você cuidado, hein? Tome cuidado, eu sempre alerto a igreja. Mas contudo não é errado. Se você souber pesquisar a fonte, não é errado. Mas Deus gosta daqueles que têm. Pode ter, eu tenho 600, deve ter pessoas que têm 1.000, 5.000. Deus gosta daquele que tem 600, 500 mensagens. Mas quando chega o dia de pregar na terça, está deitado na beira da cama. Jesus, me ajuda. Jesus, vem cá, Pai. E não tire de mim a tua presença. Porque a igreja não é minha. A igreja é sua. Foi o Senhor que comprou. Me ajuda. Agora o camarada que tem 2, 3 mensagens acha que é o todo-poderoso, o autossuficiente. Esse aí Deus não... Isso aí tem vida curta no ministério. Tem vida curta no ministério. O segredo é você buscar. O segredo é você estar atento com a sua vida espiritual. É a cegueira espiritual que vai atrapalhar você. Tenha visão espiritual. Tenha visão espiritual. Busque ter visão espiritual. Às vezes o irmão que o diabo está querendo que você mate, que você ofenda, está cheio de defeito. Mas procure com a visão espiritual ver alguma coisa de bom nele ou nela. Deve ter. Deve ter. Porque, irmão, no tempo atual como esse, no tempo dado como esse, o tempo está no pecado, irmãos. Aqui pra gente, irmãos, o tempo está dilacerado, irmãos. Estamos vivendo momentos difíceis na terra. Difíceis. No tempo como esse, alguém sair da sua casa e vir para um culto de palavra, tem alguma coisa de Deus nessa pessoa que está sentada do seu lado. Pode ter defeito. Pastor, mas está aqui porque alguém trouxe. Está aqui porque é o Senhor que trouxe. Está aqui porque se não vir o Senhor vai olhar diferente. Não. Está aqui porque tem alguma coisa de Deus na vida dele ou dela. Está aqui porque tem algum temor de Cristo que na sua criação foi imputado. Está aqui porque acredita em algo. E os defeitos? Entrega na mão de Deus. Eu já falei que eu tenho alguns também, mas eu entrego a Ele todo dia. Eu digo, Deus, me mata, mas não deixa eu atrapalhar a tua obra, Jesus. Quando alguém traz o nome de alguém que está contrário, eu pego e oro. Jesus, toma nas tuas mãos. Cobre com teu sangue. Proteja, Pai, livra, Pai. Busque ter visão espiritual. Aleluia. Busque ter visão espiritual. Busque. Abra mão da visão natural. Você é inteligente. Você é muito inteligente. Foi Deus que te criou para ser inteligente. Seus cálculos, nem todas as vezes estão errados, não. Seus cálculos às vezes estão certos. Pegou por aqui porque eu vi ali. Aí não, pastor, eu não estou julgando do nada não, porque eu vi aqui, depois eu fui para onde foi lá, julguei aqui, faltou aqui, foi ali, foi para cá, foi para cá. Agora eu estou com o veredito desse, você está certo. Seus cálculos são os melhores. Mas você tem que ter visão de Deus na sua vida. Você tem que ter visão espiritual. A Bíblia diz que se você for seu irmão e você fazer ele enxergar um erro dele, você ganhou uma alma. A Bíblia fala assim, salvastes uma alma. Salvastes uma alma. Você não pode estar no culto como esse e você achar que a pregação foi para o irmão que está em casa. A pregação foi para o seu vizinho. Não, a pregação foi... Eu estou aqui numa pregação como essa. A pregação foi para a irmã Esté. Eu vou ficar de olho para quando a irmã, se ela não aplicar, eu vou falar, você estava no culto de doutrina e você não está praticando o que você ouviu? Irmão, antes de chegar para a Esté, a mensagem é para mim, irmão. Antes de chegar para o seu irmão, a mensagem é para você. Jesus está falando com você. Jesus quer o vaso dele pronto. Jesus quer moldar o vaso dele. Jesus quer colocar prumo num vaso que ele criou, irmãos. Quem fica esperando para contar a derrota do outro, irmão, porque está sem visão espiritual. Foi bom acontecer. Quem coloca status de indireta está sem visão espiritual.
Quem fala de forma indireta para alguém que quer falar alguma coisa, usando frases de alguém, palavras de outra pessoa, está sem visão espiritual, está morrendo espiritualmente. Guarda isso aqui. Não está morto não, está morrendo espiritualmente. Está lá no grupo da igreja lá, agora falou o que eu queria falar. Vou lá responder um amém. Vou republicar no meu story. Está morrendo espiritualmente. O crente, ele tem visão espiritual. O crente tem visão de Deus. O crente olha como Jesus. Ô Jesus, pois não. Essa mulher foi pego no ato de adultério. Foi? Foi. E tu andas por aí dizendo que tu és o Messias, o Filho do Deus Todo-Poderoso. E na lei mosaica está escrito: regra para quem é pego no ato de adultério, apedrejado até a morte. Está no ato mosaico. Tu está dizendo que tu és o Messias, o que veio cumprir as leis, o que veio instituir a graça. Então faz o seguinte, já te ajudamos, estamos com as pedrinhas na mão. O que é que o Senhor tem a dizer? Aí Jesus, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, vai. Foi saindo de um por um, a mulher olhou e falou: ô mestre, permita-me palavra minha. Se eu fosse aquela mulher, eu já ia estar chorando nos pés dele. O Todo-Poderoso, o Salvador do mundo, aquele que veio para resgatar. Eu ia tremendo perguntar para ele: você não vai me condenar não? Aí ele: mulher, se os teus acusadores não te condenaram, imagina eu que vim para te salvar. Vai em paz e não peques mais. Quem somos nós, irmãos, para matar alguém, irmãos? Quem somos nós? Temos que ter visão espiritual. Temos que ter visão do céu. Sabe quando é que a gente vai mudar o mundo? Sabe quando é que a gente vai mudar a ilha do governador? Sabe quando é que a gente vai lotar essa igreja no culto da palavra? Sabe quando vamos lotar os nossos templos de adoração a Deus? Sabe quando vamos ter que ampliar a igreja? Sabe quando vamos ter que tomar posição? Quando buscarmos visão espiritual da igreja. Quando deixarmos de sermos egoístas. Quantos irmãos podiam estar aqui hoje se todos pregassem? Se todos convidassem? Quantos? Quantos? O dono da igreja tem ciúmes dela. O dono da igreja quer buscar a igreja imaculada, a igreja santa. Se confronte você. Eu já terminei, irmão. Estou querendo parar, já são 9h07. Vamos mudar a história, irmão, da ilha do governador, irmãos. Vamos mudar a história, vamos ter visão espiritual, irmãos. A visão espiritual não é apenas para você, não é apenas para mim, não. Ela tem que alcançar outras pessoas. Nós temos que mudar, irmãos. Não vamos ficar, irmãos, parados, acomodados. A gente se enrola o dia inteiro, irmãos. A gente se enrola o dia inteiro com o que a gente mesmo criou. É carro para arrumar, é conta para pagar, é hora extra, é estudo, é pós-graduação, é 2, 3, 4 faculdades. É o dia inteiro. Quando é dia de culto, é uma luta para a gente. Se a gente pudesse, a gente eliminava o dia de culto. Se não tivesse o culto hoje, eu produzia mais um pouquinho. Mas tem culto e ainda de tudo eu tenho cargo. Eu toco, eu canto, eu prego, eu dirijo, eu tenho que ir. Misericórdia. A gente se enrola o dia inteiro. E Deus está querendo a igreja dele agindo. Deus quer a igreja dele. Pega a sua rede social. Manda para o colega que faltou hoje. Fala: você fez falta. Você representa Cristo na minha vida. Fala para o irmão. Fala assim: olha, eu não quero ouvir a trombeta sem você estar do meu lado.
A trombeta pode tocar a qualquer momento. Eu quero estar do seu lado, não falte mais culto. Eu preciso de você. Parar de apontar o dedo, de falar. É porque é isso. O pastor hoje vai pregar a vida de alguém. Hoje ele vai mandar em direta para alguém. Não. Diga assim, vamos receber a palavra. É a palavra que transforma o homem. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Aleluia. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração.